Bom dia, oitavo ano. Hoje nós vamos fazer na aula de História correção do capítulo 7, América Latina, lutas pela emancipação política. Então a gente começa aqui na página 38, organizando a história. A emancipação política da Espanha dava uma esperança de liberdade aos grupos sociais que conviviam na colônia espanhola. Entre eles havia diferentes aspirações. A seguir, identifique o significado de liberdade para cada um. Então, chapetones. Chapetones é o significado. Eles não ansiavam de se libertar da Espanha, pois formavam o corpo político e administrativo que representava a metrópole. Os crioulos formavam uma elite econômica que, contudo, não tinha acesso aos cargos políticos e administrativos na colônia. Povos indígenas e nativos buscavam se libertar do trabalho compulsório a que estavam submetidos, bem como obter um pedaço de terra para praticar a agricultura. Os escravizados, eles buscavam o fim do trabalho escravo e a liberdade individual. Então, essa foi a correção da página 38. Na página 42, nós temos organizando a história. E nós temos uma cruzadinha. Então, na primeira parte da cruzadinha é Tupac. Então, vamos lá. Aí, o Tupac Amaru é o primeiro. No 2 é Morelos. No 3, José Marti. No 4, San Martín. No 5, Crioulos. No 6, Chapetone. E no 7, Bolivar. Então, essa é o resultado da cruzadinha da página 42. Na página 43, segundo o texto, qual era o principal ideal de Bolivar e de seus seguidores? Bolivar e seus seguidores tinham o objetivo de romper com a monarquia espanhola e instaurar uma república como forma de governo nos territórios das colônias espanholas na América, as quais deveriam formar uma grande federação unida. Essa é a primeira questão. Na segunda questão, o autor do texto afirma que cada espanhol ama a sua comunidade e não ao país. O que isso quer dizer? O sentimento de nacionalismo em relação à Espanha, esse é um dos sentimentos, né? No sentido mais profundo de amor à pátria espanhola, comunidade praticamente não existia. Esse sentimento é mais regional entre o espanhol e sua comunidade, quer dizer, não tinha um amor pela pátria, e sim um amor pela comunidade onde eles viviam. Na 3, leia a afirmação a seguir. As antigas colônias da América Espanhola não conseguiram construir um sentimento de unidade entre si após a emancipação. E o mesmo ocorre com as diversas comunidades que formam a Espanha na atualidade. Cite 3 frases do texto que confirma essa afirmação. Cada espanhol ama a sua comunidade e não ao país. Algo semelhante ocorreu com as colônias espanholas da América. E nelas preponderou sempre o caudilismo e não o ideal da nação, de prevalência do sentimento de unidade nacional. A 4, de acordo com o texto, qual foi o principal motivo que levou o projeto de Simón Bolívar ao fracasso? As lideranças locais, após a emancipação da Espanha, preferiram ficar com seu quinhão territorial a ter de renunciar aos princípios de uma carta constitucional que aproveitava todos
no âmbito de uma grande confederação. Assim, a gente termina a página 44. Na página 47, era interpretando documentos. A. Identifique no texto e registre a seguir duas frases que evidencie a luta dos escravizados da colônia de São Domingos. Os alunos podem citar a seguinte frase: 20.000 cativos que deixaram as plantações e formaram acampamentos, sobretudo nas áreas ao norte da ilha. Podem citar também o trecho da canção dos escravizados. Juramos destruir os brancos e tudo que possuem, que moramos se falharmos nesta promessa. A B. Troque ideias com seus colegas e escreva um parágrafo que explique como o texto relaciona a independência do Haiti à Revolução Francesa. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade inspiraram revoltas de escravizados na ilha de São Domingos. Termina a página 47, nós vamos para a página 48, o que já conquistei. Então, aqui tinha uma letra, né, veias abertas, e aí vocês teriam que ler e abaixo responder as questões. Que ideia se procurou exaltar nessa canção? Essa ideia é o princípio da irmandade latino-americana, presente nos ideais de Simão Bolivar, associados às ideias de necessidade de união dos povos latino-americanos e de superação de sua história de exploração desde o período colonial. A B. Transcreva os trechos que justifiquem as ideias destacadas na questão anterior. Se mencionadas as ideias sugeridas na resposta anterior, vocês poderão destacar os seguintes trechos: que somos todos irmãos. Seus filhos já não poderão esquecer nosso passado. Temos muitas feridas. Agora reflita, você se considera latino-americano? Por quê? Aqui era uma resposta pessoal, né? O fato de o Brasil ser o único país em que se fala a língua portuguesa e a circunstância de ter sido um dos únicos onde foi instaurado uma monarquia após a independência são fatores que contribuem para que exista um certo distanciamento dos laços de identidade entre brasileiros e os demais latino-americanos. Aqui na 2 justifique cada um dos elementos indicados a seguir como fatores relacionados à emancipação das colônias latino-americanas. Um é a Revolução Industrial e o outro as ideias iluministas. Na Revolução Industrial, espera-se que os alunos, que vocês, apontem que a Inglaterra tinha interesses na independência das colônias latino-americanas para ampliar seu mercado consumidor. Então, essa era a resposta, que a Inglaterra ela tinha interesses com a independência para ampliar os mercados consumidores dela. E no Ideias Iluministas, os iluministas nas colônias latino-americanas relativas, sobretudo, à liberdade e à república, era isso que eles pregavam, com as ideias iluministas. Na independência dos Estados Unidos, a independência das 13 colônias da Inglaterra para as colônias latino-americanas. E na política europeia vocês tinham que relacionar a Revolução Francesa de 1789, a invasão da Espanha por Napoleão Bonaparte, 1807, e a Revolução Industrial em 1760. Leia as afirmações e a seguir e marque com um X as alternativas corretas. Aqui eu vou citar as corretas, que é a A, B, a C e a E. A única que não é correta é a D. 4.
Explique por que os crioulos, mesmo pertencendo à elite colonial e desfrutando de privilégios econômicos, estavam descontentes com a situação das colônias. Bom, os privilégios dos crioulos estavam restritos à economia, já que eram excluídos da participação política. Eles não podiam ocupar cargos na administração colonial, na igreja ou no exército. Direitos reservados exclusivamente aos espanhóis, que eram os chapetones. 5. Porque a luta pela emancipação da colônia francesa de São Domingos, atual hoje Haiti, foi um caso único na América? E por que causou tanto temor às elites das demais colônias latino-americanas? Os privilégios dos crioulos estavam restritos à economia, já que eram excluídos da participação política. Eles não podiam ocupar cargos na administração colonial, na igreja ou no exército, direitos reservados exclusivamente aos espanhóis chapetones. Por que a luta pela emancipação da colônia francesa de São Domingos, atual Haiti, foi um caso único na América? E por que causou tanto temor às elites? Gente, eu acho que eu repeti a outra pergunta, mas tudo bem. Porque fica em processo liderado por escravizados. O temor causado por esse movimento, chamado haitianismo, estava relacionado à possibilidade de este servir de exemplo para grupos semelhantes nas demais colônias na América. Essa é a resposta correta das 5, tá? Eu repeti sem querer a 4. 6. Preencha a tabela a seguir com os nomes dos locais onde lutaram alguns líderes pela independência da América Latina do século XIX. Então, a primeira, eu vou ler só a parte do lado de cá com as respostas, ok? Então, a primeira, Peru. Depois, a segunda, Simão Bolívar, Venezuela, Colômbia, Panamá, Chile, Equador, Peru e Bolívia. Em San Martín, Argentina, Chile, Peru e Equador. Padre Miguel Hidalgo, no México. Padre José Maria Morelos, no México. José Martí, Cuba. Toussaint de Louverture, Haiti. Jean-Jacques Dessalines, Haiti. E assim a gente encerra a correção do capítulo 7 e vamos para o próximo capítulo, que é o capítulo 8, tá ok? Tchau, fiquem com Deus.